Ciência é um dos meus assuntos favoritos e eu amo consumir conteúdo de divulgação científica. Mas dessa vez eu decidi abusar um pouco e não só consumir, mas produzir. Eu nunca fiz nada assim, tem tudo para dar errado, mas vamos lá. A ideia era fazer um vídeo sobre prática de atividade física vestindo máscara, se faz bem ou se faz mal, se pode ou se não pode, se tem contraindicação, e uma introdução mais geral sobre máscara, falando dos tipos e funções. Mas essa introdução acabou ficando enorme, então esse vídeo vai ser só sobre isso. E logo eu publico um vídeo falando especificamente sobre fazer exercício físico de máscara. Mas antes, uma observação importante. Eu vou falar sobre o uso de máscara como forma de reduzir o risco de transmissão e contágio do vírus, naquelas situações em que você precisa sair de casa para ir para o mercado, por exemplo. Mas a única forma realmente segura de não se contaminar ou transmitir é ficando em casa. Saiu, tá exposto. Bom, primeiro vamos entender os tipos de máscara que a gente costuma ver por aí. Máscaras de pano, caseiras ou industrializadas. Algumas dessas são feitas em casa, outras são fabricadas, mas elas de modo geral são bem semelhantes. Máscaras cirúrgicas, varia um pouco de modelo para modelo, mas também são bem parecidas entre si. E máscaras do tipo PFF2. Lembrando que N95 é uma classificação equivalente à PFF2 utilizada nos Estados Unidos. A principal função do uso de máscaras pela população é impedir que os infectados, muitos deles assintomáticos, transmitam a doença. Por isso, no início da pandemia, se falou tanto sobre as máscaras de pano, pois elas reduzem drasticamente a emissão de gotículas ao espirrar, tossir ou falar, sendo uma barreira mecânica, e foram ainda mais incentivadas por não oferecerem risco de desabastecimento para os profissionais de saúde, algo que ainda hoje preocupa diversos países. Já as máscaras cirúrgicas possuem diversas normas de fabricação e têm como função principal proteger os pacientes em hospitais, clínicas, consultórios e por aí vai. Por outro lado, as máscaras do tipo PFF2, sigla para peça semifacial filtrante, o 2 é uma classificação de filtração, são bem diferentes das outras máscaras. E são desenhadas para proteger também quem usa o equipamento, quando usado corretamente, claro, pois filtram todo o ar respirado, vedando seu rosto. Essa página do Centro de Controle e Prevenção de Doenças fala um pouco sobre a função das máscaras quando utilizadas por profissionais de saúde. Algumas informações rápidas muito importantes sobre máscaras do tipo PFF2. Não use máscara com válvula. A válvula expulsa o ar que você expira. Até te ajuda, mas não protege um amiguinho e isso é feio. Além disso, se você tem barba, a vedação pode ficar comprometida. Toma cuidado. Nunca lave ou tente higienizar nem máscaras cirúrgicas, nem máscaras do tipo PFF2. A cirúrgica é de uso único, usou, joga fora. A PFF2 você pode reutilizar algumas vezes. Se você não usar todo dia, você pode usar por um mês mais ou menos. Cuidado ao manusear esse tipo de máscara. Sempre higienize as mãos e evite tocar na parte interna. Quando for tirar, retire com cuidado também. E prestem muita atenção na vedação. Se o ar entrar pelas laterais, ela não vai te proteger. Você não pode sentir nenhum fluxo de ar pelas laterais da máscara. Por exemplo, minha mão está limpa agora. A máscara também. Vou abrir. Colocar no meu rosto. E puxar o elástico aqui para trás. Eu prefiro colocar o elástico por fora do óculos porque ajuda a segurar. Se eu colocar o óculos por cima da máscara, o óculos acaba caindo muito. Desse jeito, tá ótimo. Eu não sinto nenhum fluxo de ar. Eu sinto, claro, um ar quente saindo pela máscara, mas esse fluxo não é direcionado. Eu sinto a máscara inteira aquecendo, mas nenhum jato de ar saindo nem aqui no cantinho do nariz, nem no queixo, nem na bochecha, nem em lugar nenhum. É assim que tem que ser. Na hora de tirar também, tira com cuidado. Pronto. E essa página que eu acabei de citar, com o link aqui na descrição, que fala apenas sobre profissionais de saúde, comentam sobre como boa parte desses profissionais usam as máscaras de forma inadequada. Além de praticamente todas as referências que eu usei para esse vídeo chamarem a atenção para a colocação correta da máscara. Se até os profissionais de saúde colocam errado, imagina a população em geral. Então, sabendo que o único lugar que você está seguro mesmo é em casa, quem quiser diminuir o risco de se infectar em locais públicos e comprar uma máscara do tipo PFF2,
toma cuidado na hora de colocar. Ela só funciona se colocada corretamente. Mas além de entender sobre os tipos de máscara, é importante a gente entender como o vírus é transmitido. Esse artigo publicado na revista The Lancet, em 29 de outubro de 2020, resume bem os tipos de transmissão e explica como o vírus pode ser transmitido pelo ar. Os vírus respiratórios possuem 3 formas principais de transmissão. Primeiro, através do contato direto, quando alguém passa a mão no nariz, aperta a sua mão e você coça o olho, por exemplo. Ou quando você toca uma superfície contaminada e leva a mão ao rosto. Uma forma comum de transmissão para outros vírus que recebeu muita atenção no início da pandemia. E aí tinha todo aquele auê para lavar a mão toda hora, passar álcool até no sapato, todo um cuidado com higiene de superfícies. Mas conforme a ciência foi entendendo o SARS-CoV-2, ficou claro que essa não era uma forma comum de transmissão desse vírus, eu falo disso mais para frente. A segunda forma é através de gotículas contaminadas, liberadas ao tossir, espirrar, gritar. Essas gotículas são pesadas e não permanecem suspensas no ar por muito tempo, contaminando assim pessoas mais próximas, daí a necessidade do distanciamento social. E por essas gotículas serem grandes, podem ser retidas por máscaras de pano, por exemplo. E a terceira, por meio de partículas menores suspensas no ar, chamadas de aerossóis, que podem alcançar distâncias maiores e permanecer por várias horas em ambientes fechados ou mal ventilados. Essas partículas se comportam como uma nuvenzinha de doença e acompanham o nosso fluxo de ar, podendo sair pelas laterais da máscara. Ou seja, sem vedação, a máscara não retém esse tipo de partícula. O artigo comenta sobre como a transmissão através dessas partículas menores, que alcançam mais de 2 metros de distância, foi visto inicialmente como algo improvável, mas as evidências desse tipo de transmissão foram crescendo com o passar do tempo. A ciência foi avançando, novas evidências descobertas, órgãos públicos internacionais atualizando suas diretrizes e o surgimento de novas variantes fizeram com que países europeus mudassem as regras e recomendações a respeito de máscaras, com alguns países exigindo máscaras cirúrgicas ou FFP2, a nomenclatura europeia para PFF2. Essa matéria da CNN explica um pouco sobre todo esse processo de discussão no continente europeu a respeito das máscaras e de como a tendência é que as máscaras de pano convencionais não sejam mais tão aceitas assim, enquanto cresce o incentivo para que a população utilize máscaras do tipo PFF2. Dentre várias publicações importantes nesse processo, uma delas foi a atualização do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, um órgão americano de muita relevância nos Estados Unidos, que passou a incluir, em 5 de outubro de 2020, os aerosóis, as nuvenzinhas, como forma de transmissão da Covid. Ou seja, eles reconheceram que a doença se espalha também através do ar, não só em contaminação direta com alguém espirrando na sua cara, por exemplo. O link desse texto está aqui na descrição também. O que reforçou as orientações sobre máscara e principalmente chamou atenção para a ventilação do ambiente, já que em ambientes abertos ou muito bem ventilados, essas nuvenzinhas de doença se dispersam rapidamente, mas ficam pelo ar em ambientes fechados e, nesse caso, as recomendações de distanciamento social não podem mais ser vistas como absolutas. Ou seja, elas são importantes, ajudam no combate à pandemia, mas não adianta você ficar a 2-3 metros do coleguinha, sem máscara, num ambiente sem boa renovação de ar, um bar, uma padaria, porque vocês vão respirar o mesmo ar. O risco ainda é alto. Ah, então tanto faz, vou ficar perto então. Óbvio que não, o distanciamento social é importante. Evita que a tosse do cara chegue até você, ou que a sua tosse chegue na pessoa. Mas o distanciamento social não garante muita coisa em ambientes fechados, o que faz essas recomendações serem especialmente importantes em ambientes abertos, porque aí o risco já cai consideravelmente e a gente tem que aproveitar isso. E aí é importante que o distanciamento seja respeitado nas praias, nos parques. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Agora, no ambiente fechado, com as pessoas sem máscaras ou máscaras mal colocadas, mesmo que você esteja com a sua de tecido, você está bastante vulnerável. E aí a gente volta a pensar nas PFF2, que oferecem efetivamente proteção para quem usa. E quem quiser entender um pouquinho melhor sobre as máscaras do tipo N95, como elas são testadas, o que filtra ou não, esse artigo é ótimo e explica todo o funcionamento delas, além de responder algumas dúvidas que eu mesmo tinha, do tipo, por que eu sinto cheiro de fumaça de cigarro, por exemplo, mesmo com N95. O que é uma pena, porque nessa máscara de ficção científica segura o cheiro podre de um cigarro. Mas quem for mais curioso e gostar de consumir as informações direto da fonte, vai fuçar no site do CDC e ver que eles na verdade desencorajam a população americana a usar as máscaras do tipo N95, como nessa página, orientações para o uso de máscaras. E por um motivo bem específico.
Eles temem que faltem máscaras para os profissionais de saúde caso a população americana compre as máscaras do tipo N95 em massa. Mas pesquisando sobre o Brasil, eu não encontrei notícias que alertam para que a população pare de usar máscaras do tipo PFF2, por enquanto pelo menos. Até porque, numa população em que parte dos indivíduos se refere à máscara como focinheira social e se recusa a usar máscaras feitas com pano de camiseta, imagina se vão investir em uma máscara mais cara e descartável. E para quem quiser entender mais a fundo toda essa discussão, ou ler um texto brasileiro bem completinho sobre o uso de máscaras, tem muita informação bacana nessa matéria. Vale a pena ler. E para fechar esse tema, esse artigo da Nature é muito legal e comenta sobre como o planeta, sim, o mundo inteiro, deu muita atenção para a higiene de superfícies, sendo que essa é uma forma raríssima de transmissão da Covid. Todas essas propagandas de serviços públicos ou privados mostrando normas de higiene mais severas servem mais para efeitos psicológicos do que contra a Covid em si. Mas, obviamente, lavem as mãos e utilizem álcool em gel. Isso ainda é importante. Já era antes da pandemia, agora é mais ainda. Só não se sintam tranquilos com todo esse apelo midiático. As principais formas de transmissão da Covid são pelo ar, não pelo contato de superfícies. Não adianta nada desinfetar a parede se a doença chega pelo ar. Inclusive, nesse artigo da Nature, tem um trecho que eu achei engraçado. Num parágrafo que eles comentam sobre transmissão de rinovírus, um tipo bem comum de vírus, por ar ou por contato físico entre humanos. E eles terminam o parágrafo assim: a combinação de experimentos forneceu fortes evidências de que os rinovírus se espalhavam pelo ar. Mas tais estudos são considerados antiéticos para SARS-CoV-2, porque podem matar. Tipo assim, que chato, né? Tem esse pequeno empecilho. Que pena. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês por enquanto. Conto com o feedback de vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre prática de atividade física com máscara, se pode, se não pode, quais são as contraindicações. Mas, por enquanto, acho que esse vídeo já ficou bem grandinho. É isso, obrigado, tchau.